Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Podem ficar sentados mesmo, como vocês estão. Boa noite para o pessoal aí da página, que está acompanhando essa página. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo 1. E hoje, na verdade, nós vamos fazer uma grande viagem nesse livro, porque é um livro muito pequeno. Não é à toa que ele é chamado de profeta, é um dos 12 profetas menores das Escrituras Sagradas, e ele tem somente 3 capítulos nesse livro, e a gente vai estar fazendo uma viagem. Vamos estudar, o livro de Abacuque hoje, e vamos ver o que é que esse livro tem para as nossas vidas, para as nossas histórias. É um livro recheado de coisas boas, de uma mensagem muito boa, gloriosa para nós, que trata a respeito do caráter do nosso Deus, para as nossas vidas e para as nossas histórias. Abacuque 1, a partir do versículo 2. Vocês encontraram, gente? Amém. Amém. Deus é tremendo. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Aí o versículo 4 do capítulo 1 diz assim: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito, eu vou levantar os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra diante do Senhor. Queremos pedir a cobertura do teu sangue para as nossas vidas, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra. Meu Deus, que o Senhor alcance o coração abatido, que o Senhor alcance o coração triste, traga alegria, traga unção de conhecimento sobre eles. Essa noite, Espírito Santo de Deus, eu estou te pedindo, Deus, fica conosco, esteja nos abençoando, nos guardando na tua presença e nos renova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Abacuque é um nome estranho, né? Eu já vi algumas pessoas com o nome de Abacuque, mas raríssimas pessoas. É um nome esquecido, né? Bora vamos colocar assim, né? Um nome esquecido, é um nome meio que largado. Eu nunca vi ninguém falar assim: olha, Abacuque é o meu livro preferido. Nunca ouvi alguém falar isso. Por quê? Abacuque é um livro em que o profeta, a exemplo do profeta Jonas, ele vai falar a respeito da vida dele, da história dele. Só que a vida e a história do profeta Abacuque, naqueles dias, não era coisa boa. Era coisa amarga. E amarga como um fel. Afinal de contas, existiam nações que Deus estava levantando para julgar o povo, para julgar os reinos, o norte e o sul. E aí, aquelas nações não era um povo muito amistoso. Estou falando de ninivitas, né? Eu estou falando dos babilônicos, do outro lado. Esse povo era terrível. Eles eram os piores. Em termos de inimigo, os babilônicos
e os ninivitas eram os piores. E Deus agora levanta aqueles profetas, Abacuque, Naum e Sofonias, e eles eram contemporâneos. E eles vieram justamente na época depois do rei Josias. E depois do rei Josias, só vieram reis ruins. Sabe, aqueles camaradas bem que está lá à frente de uma nação e que às vezes é alguém que está lá para oprimir. Foram esse tipo de reis, foram esse tipo, né, de reis que apareceram depois do rei Josias. E Abacuque estava lá, e diferente de Naum, que Naum estava para profetizar que Deus estava trazendo juízo para os ninivitas. E ele podia fazer a relação, como era que um Deus de amor poderia também trabalhar com juízo. Naum poderia fazer isso. Mas ele, o profeta Abacuque, ele estava lá agora observando a causa da parte sul. E ele estava lá para questionar. Ele estava lá para fazer perguntas para Deus. Eu diria que o profeta Abacuque, ele foi aquilo que Tomé foi no Novo Testamento. Alguém que questionou, alguém que perguntou o porquê. Olha, amados, nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe, foi a graça de Deus que nos chamou, que nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz dele. Mas, pelo fato de estarmos aqui de uma maneira trazida pela presença do Espírito de Deus, isso não é motivo de, às vezes, a gente levantar os nossos questionamentos diante do Senhor e fazer perguntas para Ele. E tem momentos em que nós nos achamos como os donos da razão. E Abacuque, ele pegou esse fio da meada e começou a soltar o verbo aqui diante do Senhor. A partir do versículo 2 ele fala assim: até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não vai me escutar. Eu gritarei violência e não salvarás. Por que razão me mostra iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Ora, agora, o clássico desse questionamento dele, nesse primeiro capítulo, vai estar aqui no versículo 4. Porque aqui ele usa argumentos forenses, argumentos jurídicos, para tentar convencer Deus, para tentar sensibilizar o coração de Deus. Ele fala assim: por esta causa, a lei afrouxa. Ele fala de lei, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Gente, por diante de um grande argumento jurídico desse aqui, não colocou Deus no canto da parede. Deus agora realmente vai ceder para ele. Mas veja só o que é que Deus fala. Deus fala aqui: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar quando ela for contada. Porque eis que eu vou levantar os caldeus, está falando dos babilônicos, uma nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus estava falando com ele, depois de todo o questionamento do profeta Abacuque. Deus agora estava reafirmando aquilo que ele haveria de fazer: trazer juízo para a nação que ele mesmo escolheu. Mas a nação que ele mesmo escolheu estava fazendo coisas que ia de contra os desígnios, o desejo e a vontade dele. E os desígnios de Deus, ninguém pode desviar nenhum milímetro. Deus é quem faz todas as coisas. Deus é quem sustenta o universo. É Ele quem cuida de cada
centésimo de segundo das 24 horas que nós estamos vivendo, inseridos, dias após dias. E Ele cuida de tudo, Ele controla tudo, o tempo é dEle, todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele. Ele está no controle de tudo, nada foge do controle de Deus. Ninguém nasceu para ser conselheiro de Deus. Seja lá quem for, aquele que de pouca justiça ou aquele de muita justiça, como era o caso de Jó. Jó também fez esse tipo de questionamento. Nós fazemos esses questionamentos diante de Deus. E quando Jó prepara também uma lista de argumentos falando de Deus e tal, porque aquilo tinha acontecido na vida dele, Deus fica ouvindo, e quando ele termina tudo, a coisa que Deus pergunta, a primeira coisa que Deus pergunta é: onde você estava quando eu criei o mundo, eu criei o universo, eu criei as galáxias, eu criei os continentes, eu criei a Vitória da Conquista, eu criei seu bairro, eu criei a sua casa, eu criei você, eu estou cuidando da sua história. A palavra de Deus essa noite para nós é: não temas. A gente vai entrar num ponto muito forte. O justo viverá da fé. Quem tem fé não oscila. Quem tem fé não vacila. Quem tem fé confia em Deus. Quem tem fé caminha com Deus. Prossegue para o alvo o tempo inteiro. Eu acredito que ele ficou perplexo quando Deus dá essa resposta para ele a partir do versículo 5. Maravilhai-vos e admirai-vos, e eu vou realizar uma coisa que vocês não vão acreditar. E aí ele deve ter ficado assim, né, pensando que era coisa boa. Ele falou assim: olha, os caldeus estão vindo marchando contra vocês. Uma nação amarga está vindo contra vocês. Eu acredito que ele deve ter, né, na mesma hora, franzido a cara e falou assim: grandes coisas, como é que eu vou me maravilhar com um negócio desse? Uma nação ímpia, uma nação idólatra, uma nação cruel, como eram os babilônicos, estavam vindo marchando, e os cavalos dele, a Bíblia fala que eram como relâmpagos, eram muito rápidos, altamente treinados para a destruição. E era nesse cenário que estava o profeta Abacuque. Aí no capítulo 2, a gente já está no capítulo 2 agora, diz assim, a partir do versículo 1: sobre a minha guarda estarei. Aí ele volta a reforçar o argumento, Abacuque. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Em versões fala assim: vou ficar na torre de vigília, para ver o que falará a mim. Eu quero uma resposta. E o que eu responderei quando eu for arguido. Estou aqui também para chegar e responder para o Senhor. Eu quero, tipo assim, eu quero diálogo com o Senhor. Então o Senhor me respondeu. Olha que coisa. E diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escreve. Se fosse no dia de hoje, ele ia falar o quê? Escreve no outdoor. E bota lá na principal rua de Conquista, Olívia Flores. Coloca lá na Olívia Flores. Coloca lá na Avenida Brumar. Faça um banner bem bonito e coloca lá na sua rede social. Você não quer resposta? Eu vou dar a resposta para você. As coisas que eu faço não são ocultas. As coisas que eu faço é para dar ciência para todos. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. O que Deus estava falando naqueles dias era que Ele não muda. Independente do tempo, independente das circunstâncias, Deus
é Deus. Eles viveram essa situação. Nós estamos nesta época agora, em pleno século 21, e vivendo situações semelhantes. Situações em que nações que eram voltadas para o caminho da devoção e da adoração a Deus, já não são mais. E de uma hora para outra, a gente vê as economias dessas nações, onde foi berço do Evangelho, onde foi berço do cristianismo, como é o caso da Europa, tendo suas economias desfaceladas, destruídas. A qualquer momento pode vir outra nação e subjugá-los. Os tempos passam, mas a história da humanidade permanece. A Bíblia é maravilhosa. Foi isso que Salomão falou, que nada é novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos vivendo é um reprise de algo que já se passou. Nós estamos vivenciando histórias que já passaram na vida de outras pessoas. Mas agora, porque essas coisas não são novas, nós vamos nos acomodar? Não. Você tem um lápis e um caderno nas suas mãos. Eu estou falando de forma figurativa, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus entregou a oportunidade de vocês escreverem uma história linda ao lado dele. Uma história de alguém que se deleita no Senhor, que confia em Deus, que entrega o seu caminho ao Senhor para que Ele transforme e faça conforme a justiça de Deus, não conforme a sua justiça. A nossa justiça é muito perigosa. Ainda que nós tenhamos os mais variados argumentos para tentar arguir diante de Deus, elas são falhas. Tudo que nós temos que fazer é nos entregar completamente a Deus e falar: amém, Senhor, está entregue em tuas mãos a minha vida e toda a minha história. Mas esforça-te. Vocês precisam se esforçar, vocês precisam fazer a diferença no meio desta geração. Deus não te chamou para você ficar olhando a situação de A ou de B. Mas Deus te chamou para que você mantesse uma linha de relacionamento e contato vivo com a presença do Espírito Santo de Deus. E essas coisas já foram dispensadas sobre as nossas vidas. Nesse tempo de Abacuque, ele não tinha esse trio maravilhoso que nós temos hoje. É a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus veio na plenitude dos tempos. E ele veio para criar um elo, uma ligação profunda entre Deus e o ser humano. Jesus está vivo, queridos. A gente precisa desfrutar desse relacionamento concreto e pessoal com a pessoa de Deus, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o nome dele é Emanuel. É Deus conosco. Aleluia. E Jesus, ele se manifesta e manifesta uma glória tremenda dos nossos dias para que a gente suporte os dias, porque os dias são maus. Os dias que nós estamos inseridos em um contexto muito ruim, contexto de violência, contexto de homens amantes de si mesmos, dos seus próprios conhecimentos, estão embrenhados na sua forma de viver, não querem se voltar para Deus, porque não querem se sujeitar à autoridade de alguém superior.
viram as costas o tempo inteiro para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aquele que nós deveríamos nos voltar para Ele completamente, todo o nosso ser, toda a nossa vida. E Deus está falando: escreve. Escreve, porque eu vou estar presente em todos os tempos, em todos os momentos. Não vai haver um dia sequer que o ser humano quer acredite em mim, quer deixe de acreditar, que eles não vão deixar de ouvir falar do meu nome. O meu nome vai ser semeado em toda a face da terra. O meu nome será o nome mais conhecido entre todos os povos. O nome do Senhor tem levantado para fazer com que algumas vidas tenham vida e tenham essa vida com abundância, mesmo em meio a todo vendaval, mesmo em meio a toda tempestade, a toda turbulência, dando glórias ao nome do Senhor, acreditando que existe uma vida maravilhosa no porvir, e aqui no presente também nós podemos desfrutar desse momento. Mas o nome do Senhor também se levantou para que algumas pessoas que relutam contra esse nome se movam pelo meio das gerações, no meio das suas tristezas, no meio dos seus questionamentos, no meio das suas decepções, no meio das suas depressões, no meio das suas angústias, só pelo fato de não aceitarem a presença do nome do eterno Deus. Mas esse homem era um homem que adorava a Deus. Ainda que ele estava envolvido, a sua mente tinha alguns conflitos, mas ele era um adorador. Esse livro, especialmente o capítulo 3º, é conhecido como uma poesia. É tanto que no último versículo ele faz referência ao cantor mor, ao cantor principal. Eu não sei do que você tem feito da sua história, eu não sei o que você tem feito da sua vida. Se a sua vida tem sido um jardim ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem se alegrado com Ele, você tem entregado o seu caminho a Ele, confiado nele, ou se você tem feito a sua vida uma vida de espinhos. Mas eu quero dizer para você, especialmente, que está me vendo essa noite pela internet, o Senhor Jesus tem algo para mudar a página da sua vida e da sua história. Ele é o Senhor, e Ele te chama neste dia para um particular muito forte e quem sabe decisivo. Deus é o Deus que muda rotas, Deus é o Deus que muda situações, é um Deus de justiça, sem sombra de dúvida. Mas antes de tudo, Ele é um Deus de amor, porque foi com amor que Ele olhou para nós. Se Ele olha para nós com a justiça dele, no momento em que nós estávamos perdidos, que nós estávamos caídos, atolados nos nossos pecados, o que seria de nós? Mas Ele olhou para nós como quem não faz caso da nossa transgressão, do nosso pecado, da nossa iniquidade, e Ele falou assim: eu vou te livrar desse lamaçal, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou dar vida nova, porque eu posso. E Ele pode. É Ele que levanta aquele marginal que ninguém mais dá nada no meio da sociedade. É Ele quem levanta o mentiroso, é Ele quem levanta o prostituto, o ladrão, o homicida. É por isso que muitas pessoas às vezes acabam não compreendendo como é que alguém cometia tantos crimes, tantos delitos,
e de repente, de uma hora para outra, a pessoa está transformada. Ah, eu não acredito. A crença nessas coisas precisa passar por alguém chamado Deus. Na hora que nós encontramos a pessoa de Deus, nós percebemos que Ele pode. Que o poder pertence a Ele. O poder do perdão está nas mãos do nosso Deus. E Ele decide. E Ele olha para o necessitado e fala, assim como aquele homem que estava leproso, um dia um homem leproso, olha para o Senhor e fala assim: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. E o que é que Jesus fala? Eu quero, seja limpo. Essa é a justiça de Deus para a humanidade. Ele pode nos tornar limpo. Só Ele é que pode nos restaurar. O máximo que um ser humano pode oferecer para o outro é o perdão. É uma desculpa, é um perdão. Mas justificar, isso pertence, isso é atributo de Deus. Só quem justifica o pecador é o nosso Deus. Aleluia! Muda a rota, muda situações. E Ele estava trabalhando naqueles dias com o profeta Abacuque a respeito disso. Você falou, Abacuque, os homens têm seu modo de tratar a justiça. Eu tenho o meu. Pode deixar que com os babilônicos trato eu. Você não é páreo para com os babilônicos, mas eu sou. Eles estão cobrando daquilo que eles não emprestou. Eles vão tirar daquilo que não é deles. Mas haverá um momento que alguém vai se levantar contra eles de forma mais severa ainda. E quando eles vierem fazer questionamentos, eu farei esse mesmo tipo de lembrança que eu estou fazendo para você, que eu sou um Deus de justiça. Quando os medos e os persas se levantarem contra a Babilônia, quando o rei Ciro II se levantar contra a Babilônia, sou eu fazendo justiça também contra a Babilônia. Eu sou um Deus de justiça, não se esqueça disso. Por ora cuide da sua vida, por ora cuide da sua história. Confie em mim, porque eu tenho o caminho exato para lhe dar. Versículo 4 do capítulo 2 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele. Não é reta no seu corpo, né? Mas o justo viverá pela fé. Tremendo, né? O justo viverá pela fé. Deus está falando assim: lance o seu pão sobre as águas, porque no final de muitos dias você vai ver o resultado. Confia! Confia! Olha, se você já veio para o Evangelho de Cristo, então somente confia, porque Deus vai fazer justiça por você. Tem perguntas que saem automaticamente, às vezes não sai dos nossos lábios, mas sai dos nossos corações. Porque Deus não curou, porque Deus não livrou, porque Deus não evitou que morresse. Nós temos essas perguntas, nós temos esses questionamentos. Porque aquele cara que estava embriagado, pegou um carro e de repente ele sai em alta velocidade, colide de frente com um carro que vem uma família da igreja, a família toda morre, mas ele não morreu. Nós fazemos esses questionamentos. Isso é natural do ser humano. Existem coisas que só serão reveladas na eternidade.
A Bíblia fala que aquilo que Deus revelou pertence aos homens, mas aquilo que Ele não revelou pertence somente a Ele. Mas por ora, meus irmãos, não se desespera. Espera e confia em Deus. Se o caminho está complicado, vai haver um momento exato em que Deus vai fazer a descomplicação para você. Deus é perito em fazer isso. Tantas pessoas que já tiveram suas vidas embaraçadas, mesmo dentro do Evangelho, e de repente ela suporta, mesmo vivendo momentos de aflições, momentos de dificuldades, ela suporta, ela sofre, ela cumpre. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E de repente o vendaval, a tempestade passa, e aí se faz um novo dia, brilha uma nova manhã, um novo horizonte. Quero dizer para vocês que Deus sempre tem uma página nova para nos apresentar. Ele é esse Deus, o Deus que revela o seu caráter para as nossas vidas todos os dias. É por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, se renovam a cada manhã. É para você esse processo, entenda isso. Oh, aleluia, glórias a Deus. Versículo 12 de 2 de Abacuque diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e funda a cidade com iniquidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Nós temos em média de 8 bilhões de seres humanos na face da terra. Mas já teve estudiosos que falou que em todo o processo da humanidade já passaram por aqui em torno de 106 bilhões de pessoas. Imagine aí o tanto de pessoas que já foram alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas foram lideradas pela presença do Espírito de Deus para poder adentrar aos portões celestiais. Quantas pessoas que já estão nesse caminho de vida eterna, que já alcançaram o prêmio da bem-aventurança de estar ao lado do nosso Deus. Agora é a hora de nós, de cada um de nós, construirmos pontes para nós mesmos e para outras pessoas. Deus conta conosco. Deus conta conosco. O Senhor não nos chamou com espírito de temor, mas o Senhor nos chama e nos dá e nos oferece um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, para a gente chegar diante do Senhor e falar: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Eu quero, Deus, ser um projeto do Senhor para essa geração. Eu quero modificar as histórias. Eu quero ser ponte que une os homens à presença do Teu Espírito Santo. Me ajude para que eu seja esse canal de edificação, porque eu não quero ser uma vergonha no meio da nossa geração. Eu tenho uma história dentro do Evangelho. Eu atendi o chamado do Senhor, houve um chamado e eu disse sim para o Senhor. Por isso, Deus, eu quero fazer essa diferença, e especialmente nos tempos dos dias da minha juventude. Aproveitem, amados, cada momento de saúde que você tiver. Isso daí é para você desfrutar com seus familiares, mas também é para a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Não se esqueçam da saúde espiritual. Satanás tem feito de tudo para lesar os pensamentos das pessoas.
especialmente nos últimos dias. Nós temos visto pessoas que estão robotizadas por conta da essência e do poder da internet. As pessoas estão extremamente envolvidas nas mídias sociais, nos canais de distrações, e não sobra tempo para Deus. Oh, meu Deus! Versículo 12, versículo 19, aliás, do capítulo 2 de Abacuque. Aí daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra desperta. Por isso, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eis um dos grandes motivos em que nós estamos sendo atropelados pelo espírito que aprisiona, pelo espírito que deixa as pessoas da inércia, que não deixa que as pessoas produzam, que não deixa que as pessoas sejam livres. Nós temos uma igreja do cristianismo que é a maior igreja, sem sombra de dúvida. E essa igreja bem que poderia estar fazendo uma grande diferença. Certa feita eu fui trabalhar em Bom Jesus da Lapa e as pessoas estavam decididas, porque saíram dos seus lugares para fazer romaria, e elas estavam decididas a adorar mais a criatura do que o próprio Criador. Esse é o grande problema, queridos. A idolatria. A idolatria tem acabado com a nossa geração. Pense nessa igreja. Se esse vínculo de processo de idolatria, de servir somente a Deus, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Minha é a honra, Isaías capítulo 42, versículo 8. E minha é a glória. E eu não vou dividir com as imagens de esculturas. Ficam paralisados, não desenvolvem por conta da idolatria. E o que é ídolo? Ídolo é aquilo que a gente se apega demais e esquece o principal, que é o nosso Criador. Deus não divide a glória dele com quem quer que seja. Com quem quer que seja, entenda. Não divide a glória dele com um santo feito de pedra ou de pau. Ele não divide a glória dele com as mídias sociais. Ele não divide a glória dele nem mesmo com um filho seu, com uma esposa, com um namorado, com uma namorada. Deus tem que ser a primazia da sua história. Ele tem que ser o primeiro. O espaço de Deus tem que ser reservado como primordial, acima de todas as coisas, porque o sacrifício que ele fez, ele abandona tudo, ele abandona a sua glória, abandona tudo o processo lá do reino dos céus. Ele se despiu disso tudo para poder se tornar como um de nós, para que nós pudéssemos compreender que ele, como Deus, se fez, habitou no meio de nós, para dizer assim: olha, é possível, eu venci o pecado. Aleluia. Obrigada, Jesus, por
eu me fiz como qualquer um de vocês. As mesmas dificuldades que vocês passam, eu também passei. As mesmas tentações, eu também passei. Os questionamentos que vocês fazem, eu também fiz lá no Gólgota. Deus meu, por que me desamparaste? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele também nos dá uma lição naquela hora. Todavia, faça a tua vontade. No meio dos seus questionamentos, sempre se lembre que a vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Boa, agradável e perfeita. E Ele continua, Ele vai até o fim. Amém. Enfrenta o processo da dura cruz, do escárnio, da vergonha, da aflição daqueles dias, mas Ele passa pelo processo. E aí está o segredo da felicidade, passar pelo processo. Amém. É por isso que muitas pessoas, elas são infelizes, vêm para o Evangelho e vivem o Evangelho medíocre, o Evangelho meia boca. Por quê? Porque ela se satisfaz com gotas que caem do alto. E Deus tem chuvas. Amém. Chuvas maravilhosas, chuvas abundantes sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua geração, sobre o seu país, sobre a sua empresa, sobre tudo que você colocar nas mãos. Deus tem esse caminho de vitória para você, acredite nisso. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Capítulo 3 vai dizer assim, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. A tua ira, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está falando aqui a respeito de avivamento. Mas o avivamento completo, ele só vai vir, sabe quando? Quando nós ouvirmos, dermos ouvidos à palavra do Senhor. Ele medita nisso, ele faz uma reflexão. Não era porque ele estava questionando a Deus, que ele não tinha experiência com a palavra de Deus. Ele agora se refaz e volta para a grande realidade. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele agora estava falando de avivamento. Ele estava falando agora a respeito de misericórdia. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não fomos consumidos ainda por conta das grandes misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor. Aleluia! Ele agora estava confiante. Ele agora já havia se reerguido daquele lapso que ele havia passado. Ele não era mais um homem que estava ali somente para questionar, mas ele estava para aceitar a vontade de Deus sobre a história dele, sobre a nação que ele estava inserido. E ele agora percebe quão grande pecado o rei do sul também estava envolvido, e ele aceita a repreensão de Deus. Que era assim, né, também. Ou aceita ou aceita. Porque Deus não muda. Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Jamais ele mudou e jamais ele vai mudar. Ele tem propósitos. E os propósitos dele são específicos. Glórias ao nome do
Altíssimo, o nosso Deus. Aleluia. Versículo 3 diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus. Nós estamos dentro de um poema. E a terra encheu-se de louvor, e o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Quando nós nos encontramos neste limiar de encontro com Deus, nós nos tornamos sensíveis. Isso é coisa de um coração sensível, querido. Só louva a Deus, só glorifica a Deus quem tem sensibilidade com a pessoa do Espírito Santo do Senhor. Quem entende Deus, quem está entrelaçado com o Espírito Santo dele. E era isso que ele estava fazendo naquela hora. Ouvi a tua palavra e temi, Deus. Eu ouvi a tua voz, eu não estava conseguindo ouvir a tua voz. Eu estava tão estressado, eu estava tão angustiado que tudo que eu conseguia fazer era questionar, era perguntar. Mas agora eu estou tremendo e temendo diante da tua presença. Cumpra a tua vontade, cumpra a tua justiça. A justiça é sua, a justiça não é minha. Os meus argumentos não são suficientes para mudar os desígnios do Senhor, porque eles são imutáveis, eles jamais mudarão, e eles são perfeitos para a minha história e para a minha geração. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 11 do capítulo 3 de Abacuque diz assim: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Agora ele vai falar de salvação. Esse questionamento foi feito no Novo Testamento, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que vale a gente viver em meio de uma nação toda cheia de progresso, onde se evoluiu a tecnologia, onde tudo que a gente faz agora é por conta e através da tecnologia. Se nós não temos a presença de Deus, de que adianta isso? De que adianta o resplendor do mundo, a glória do mundo, se nós não temos a glória de Deus, se nós estamos distantes da glória de Deus? Deus faz uma convocação geral nos últimos dias para os povos da terra se ajuntarem a Ele, se achegarem a Ele, porque a palavra de Deus precisa se cumprir na vida das pessoas. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Existe uma medida. Glória a Deus. Oh, eu estou acabando, já estou acabando. Aí o versículo 16 do capítulo 3 de Abacuque diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glórias a Deus. Ele estava falando da base econômica do povo de Israel. Eles estavam falando ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ele estava falando do produto das oliveiras, amados. Que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento. Falando dos seus gados.
Ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava falando a respeito de coisas que são de subsistência. Aleluia! Ele estava falando de coisas que eram coisas de sobrevivência. Ele estava falando de alimentação. Que às vezes alimentações são os últimos recursos para as pessoas. E ele falou assim: olha, eu esqueço tudo isso. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo aquilo que eu possa precisar. Porque eu sei que a minha dependência maior vem de Deus. Eu espero no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha história. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Todavia, eu vou me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação. Se alegre em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou louvar o menino para terminar essa mensagem desta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé.
nome do Senhor e Salvador Jesus